familiar era de lá, que tinha visto ele. Amém, irmãos? Sou feliz porque essa igreja, antes de ser formada, no primeiro dia da campanha, que foi levado o pastor Macir lá, Deus me mostrou uma visão, e ele se recorda disso. Amém. Através de uma visão, a igreja formada lá, e eles não tinham o intuito de formar um ministério. Ninguém ali tinha o intuito de formar um ministério. E aí Deus me deu a visão, e eu tive a oportunidade, eu falei, irmãos, vocês não estão entendendo, mas Deus já formou um ministério aqui neste lugar. Tem um ministério formado aqui, tem presbítero, diácono, evangelista. Aleluia. Já tem homens e mulheres de Deus, pastores, cantores, levitas, adoradores, que há neste lugar. E Deus vai levantar uma igreja nesse lugar. Aleluia. E logo depois eu contemplei com os meus olhos. Aleluia. Aleluia. Ali o que Deus tinha me revelado no culto. Meu Deus. Você lembra, pastor? Deus é coisa linda. Aleluia. Vamos entrar na palavra? Glória a Deus. Palavra de Deus, livro de Isaías 43, versículo 10. Irmãos, eu só peço para os irmãos que achou, que se coloquem de pé. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías. Aleluia. Diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais, e me creiais, e entendais, que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Meu Deus. E eu anunciei, e salvei, e eu fiz ouvir a Deus, e Deus estranho não ouve, e entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Meu Deus. Diga graças a Deus e pode ser. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, Aleluia. Aleluia. fiquei feliz que o nosso querido evangelista Denilson abriu essa oportunidade que a gente tem de falar de Deus. Ele não precisa nos agradecer, nós temos que agradecer a Ele por ter aberto a porta do lar dele para que nós venhamos falar daquele que é digno de ser falado. Louvado seja irmãos, Deus. muito melhor estar aqui do que nós estamos no conforto ali dos nossos lares. Meu Deus. Irmãos, quando eu li esse versículo desta palavra, Deus colocou no meu coração 3 coisas essenciais para um homem e uma mulher de Deus. Aleluia, Deus. 3 coisas essenciais. A primeira coisa, você não aceitou Cristo. Ele aceitou você. Você não teve o direito de não ser escolhido. Você tem o direito de renunciar ao seu chamado. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Você não tem o direito de olhar para Ele e falar assim, você não pode me escolher. Você não tem o direito de, quando você foi chamado para ser crente, chamado para ser aquele povo chato, barulhento, aquele povo que qualquer oportunidade ele lança uma palavra. Você não teve o intuito, ali a necessidade, ali de ser escolhido. Mas Deus escolheu você. Louvado seja Deus por isso, aleluia. E muitos de nós fomos por um caminho fácil. Muitos de nós escolhemos ali o nosso conceito, o que nós achamos melhor para as nossas vidas. Mas outros não, outros foram ali com amor, nasceram no berço, hoje em dia louvam e adoram o nome do Senhor e não teve o intuito de conhecer o mundo lá fora. Louvado seja Deus. E o interessante é que ele não é melhor do que eu, e eu também não sou melhor do que ele. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? O primeiro intuito, você tem que ser crente. Aleluia. Você que escolheu, aleluia, você que escolheu a servir ao Senhor dos Exércitos. Você que um dia levantou a sua mão e ali aceitou o chamado dele. Você tem que ter um intuito.
é a fé. Meu Deus. A palavra de Aleluia. Deus diz ali no livro de Hebreus, capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova do que não se vê. A prova. Irmãos, você não pode ver com vista, como disse Paulo. Você não pode, irmãos, aleluia, você viver pelo que você acha melhor para você. Irmão, você não sabe, você não tem o direito de saber o que é melhor para você. Você tem o direito de saber que Deus tem o melhor para você. Aleluia. Que por mais que você não entenda os caminhos que o Senhor tem trilhado na sua vida, você tem que entender que o seu chamado, quando Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te colocou ali uma porçãozinha de fé, Glória a Deus. foi para você levar a palavra Glória a e Deus. saber Aleluia. que Ele é Deus na sua vida. É verdade. Aleluia. E o profeta Isaías, ele fala que você foi escolhido para trazer aqueles que estão lá fora, no Egito, na Etiópia, aqueles que estão além dos confins da terra, para que você venha trazer eles a conhecer a verdade. Meu Deus. Glória a Jesus. Porque, irmãos, o crente, ele sofre. Mas, irmãos, quem sofre mais é quem está lá fora. Aleluia. Verdade. Quantas das vezes a gente... É simples de entender a vida de um crente e a vida do não crente. Quando você está dentro do seu carro, passando na rua, que você vê um mendigo, o que você pensa? Você pensa assim, poxa, coitado daquele mendigo. Aí quando você vê o carro do seu vizinho, você fala, eu poderia ter um carro daquele. Não é uma coisa estranha, irmãos? Falei, eu padeço com o que eu tenho. E quando vê alguém lá fora, você sabe que ele precisa de você. Meu Deus. Não é engraçado isso? Levando para a vida espiritual é a mesma coisa. Por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha passado por aflição, tem pessoas lá fora que aparentemente têm um semblante bonito, mas o coração dele está nele. Ele precisa de apenas uma palavra. Glória a Deus. Irmãos, você que foi escolhido nessa noite Aleluia. pelo Senhor, Glória a Jesus. que Deus colocou uma porção de fé, você vai entender por que eu estou começando a montar aqui o que Deus quer falar contigo. Quando Deus te chamou, que você escolheu, que você teve fé, que você discerniu, que Ele te prometeu alguma coisa, e Ele é fiel para cumprir, Aleluia. você tem fé. Verdade. Agora tem o segundo passo. O primeiro é ter a fé. O primeiro passo é você aceitar Cristo, ter Ele na sua vida e ter fé. Agora a segunda coisa que Deus quer que você tenha, que Deus falou, que é o que Ele quer falar contigo nessa noite, Glória a Deus. Glória. está no livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado ser Deus. Aleluia. Está no livro de Eclesiastes que Ele quer. Aleluia. Glória ao Só Pai, o Senhor é Deus. Aleluia. Irmãos, Aleluia. o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz assim: É forte. tudo tem o seu tempo determinado. Verdade. Tudo. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Há Amém. tempo de nascer, É. tempo de morrer, Meu Deus. tempo de plantar, Aleluia. tempo de arrancar É. Ó. o que se plantou, É. Aleluia. tempo de matar, É. tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, Olha. tempo de saltar, tempo de Aleluia, espalhar glória. pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar, tempo de buscar tempo e de perder, Meu tempo de Deus. guardar o tempo e de deitar fora, tempo de rasgar Aleluia. o tempo, de conser tempo, de estar calado e tempo de se falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e Olha. tempo. Glórias. Meu Deus. Oh, Deus. Irmãos, Aleluia. Oh, glória a Jesus. é difícil pra mim chegar pro irmão e falar assim: irmão, você tá chorando? Aleluia, Deus.
é o seu tempo de chorar. É verdade. Não é Glória a fácil. Deus. É mais fácil eu encher o coração dele de ego. Aleluia. É mais fácil eu falar palavras da minha boca para edificar a vida dele. Mas é difícil eu ler para ele Provérbios e falar assim, é o seu tempo de chorar. Olha aí. Oh Deus. Olha o mistério aí. Glória a Deus. Irmãos, muito crente, ele está se sentindo, e não só crente, tá? Ele está se sentindo ali fadigado. Ele está ali, quando uma pessoa frustrado, ele está frustrado porque ele tem tentado atropelar o tempo. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero que você preste bem atenção nessa mensagem, Olha aí. que é ela que vai mudar o seu modo de Aleluia. pensar daqui pra Meu frente. Deus. Irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas. Jesus da glória. Eu lembro de um tempo onde o povo de Israel, ele foi preso e foi cativo na Babilônia. Ó. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Candambá, suricantanaya, subiacantanaya. Maravilhoso. E o povo ali foi à Babilônia. É. Foram levados cativos para a Babilônia. Pegaram as suas harpas, pegaram os seus instrumentos de louvor e penduraram ali. Como que nós iremos adorar se nós estamos passando em tempo difícil? Glória a Deus. Oi. Aleluia. Como que nós iremos cantar se nós estamos passando, pisando em terra estranha? Olha. Como é que nós iremos louvar se nós estamos passando por uma prova terrível? Meu Deus. E ali, irmãos, Deus levanta vários homens. E você vai entender para onde eu quero levar essa palavra. Aleluia. Deus levantou, como foi falado aqui, para completar a minha mensagem, a palavra de Daniel. Glória a Deus. Deus levanta ali Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que saíram de uma fornalha de fogo. Glória, glória. Irmãos, pensa num homem que eu imagino 3 homens, irmãos, que Deus amava, que Deus tinha propósito na vida deles, que Deus tinha uma obra linda na vida deles. Irmãos, um homem que saiu da fornalha de fogo, eu tenho certeza, não precisava de 3, um só, irmãos, tirava o povo de Israel da Babilônia. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, Deus levanta Daniel. Daniel interpreta sonho. Daniel, ele faz ali o leão de travesseiro. Verdade. Glória a Deus. Ele se aquece ali com a juba do leão, Verdade. naquele poço escuro e frio. Meu Deus. Porque todo poço ele é escuro, ele é frio, Ó. Glória a Deus. ele é úmido. Irmãos, e o tempo de Daniel de ser jogado naquela cova naquele tempo. Ah, meu Deus. Daniel não livrou o povo de Israel da Babilônia. Olha aí. É. Aleluia, Jesus. Irmãos, Daniel, a Bíblia me relata. Era o tempo. A Bíblia me relata, se eu estiver errado, o pastor pode falar, Meu Deus. que quando Deus comparou ali, falando com Satanás, ele falou, tu é mais sábio que Daniel. Deus comparando ali, que Daniel era um homem mais sábio que tinha pisado nessa terra. Porque Deus olha, o homem fala que é Salomão, mas a palavra de Deus me dá ênfase que foi Daniel. Que ele falou, tu é mais sábio que Daniel. Irmãos, como que um homem como Daniel não livrou o povo de Israel da Babilônia, pastor? Era o tempo. Meu Deus. Olha o mistério. Meu Deus, eu fico imaginando. Olha. Eu fico imaginando um homem que foi aquele. 3 homens que saíram de uma fornalha de fogo. O que era para ele a Babilônia? Meu Deus. Aleluia. Verdade. O que era para ele passar pelaquela Babilônia? Não era nada, irmãos. Ó. É. Aleluia. Irmãos, Deus levanta copeiro. Levanta pessoas que não são para confundir os que são. Aleluia, Jesus. Para Verdade. edificar Aleluia. ali os muros. Verdade. Irmãos, é o que eu falo para você. Sabe por que Daniel não tirou ali o povo da Babilônia? Porque não era o tempo de Deus de tirar o povo da Babilônia. Oh, Jesus. Ai, meu Deus. Aleluia. Irmãos, tem época que você está passando pela prova e você não entende. Ó. Você pode estar igual ali aquele povo de Israel, pendurou ali as harpas no salgueiro, É, papai. sem entender o tempo de Deus. Miriam, ela passou ali e ela passou calada até o outro lado. É. Quando chegou o tempo, ela cantou. Verdade. Aleluia. É.
Glória a Jesus. Irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas na sua Deus vida. poderoso. Sabe por que você tem passado por tanta aflição? Ó, Por simplesmente não entender que ainda não é o tempo. é agora. Aleluia. Irmãos, muitos crentes, eles acabam se afastando da fé cristã, do amor de Deus, por ele querer atropelar o propósito de Deus na vida deles. Ai, minha rádio. Aí ele faz planos e projetos que são todos frustrados. Irmão, sabe de uma coisa que vai alegrar o seu coração? Aleluia. Adiante de Deus tem um papel e na mão dele tem uma caneta. Glória a Deus. Aleluia! E quando ele assina o dia e a hora para acabar, Deus nós não poderoso. temos nada. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O seu tempo, Deus fiel. É, Deus fiel. É o seu tempo, filha mãe. Aleluia, Deus. Por isso que quando eu olhei esta palavra, Deus falou comigo que é um tempo determinado. Meu Deus. Porque a mão dele, irmãos, ninguém pode estrovar. É. Ele assinou ali, está assinado. Meu Deus. Mas também só vai cumprir quando ele quiser. Ixi, Porque ele é Deus. Aleluia. O salmista ali, um dia, ele falou assim: eu esperei com paciência no Senhor. É, Verdade. Ó. Olha aí, Jesus. Irmãos, ele entendeu. Ele entendeu que todas as guerras que ele tinha batalhado, Meu Deus. ele entendeu que o reino que ele tinha formado, ele entendeu que tudo aquilo, e ele ainda passava por provas. Ó. Glória a Deus. E ele tinha que esperar. Irmãos, para você não afligir o seu coração, você tem que entender que a bênção, a promessa que ele te deu, está chegando. Aleluia. Louvado seja Deus, eu Eu creio. creio, papai. O tempo Aleluia. de você cantar está chegando. Eu creio, Jesus. Porque até a própria palavra de Isaías me dá uma ênfase sobre isso. É A própria palavra que está sendo lida, verdade. ela fala. Glória a Deus. Aí você fala pra mim assim: presbítero, é dessa maneira que você está falando. Só que quem está passando por isso sou eu. Aleluia, Deus. Quem Glória está a Deus. passando por isso sou eu. Olha. Glória a Deus. Aleluia. Só Deus sabe o quanto que eu fico em pé. E se você tivesse os olhos espirituais um pouco melhor, Aleluia. que Deus pudesse ampliar sua visão. Não que nós não somos espirituais, mas muitas das vezes nós falamos com a pessoa, o pastor está falando com a gente está falando com ele assim: ô pastor, se os seus olhos pudessem enxergar eu em pé e eu deitado, você estava me abraçando nesse momento. Aleluia. Mas tem muitos momentos, irmãos, que é necessário a gente ter um tempo de chorar. É verdade. Por isso, você que está passando por seu vale, tenta imaginar, irmãos, que Deus ele já assinou a sua bênção. Louvado seja Deus. Você tem que imaginar Só o Senhor é Deus. que nesse tempo de aflição é Deus que manda providência. É. Irmão, mas sabe por que muitas das vezes Deus não nos manda providência e Deus não responde a nossa oração? Fala assim: por quê, presbítero? Fala pra mim. Por quê? Por quê? Fala pra mim, por que Deus não responde? Pode Porque falar. Deus não Por responde. que Deus não responde? Glória a Deus. Pode falar sinceramente, por que Deus não responde? Por que Deus não Deus responde? responde. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, irmãos, Glória a Deus. que Deus, ele usa os que não são para confundir os que são. É. Verdade. Deus, muitas das vezes ele não responde para nós, porque Deus sabe, desculpe a expressão, que nós somos boca aberta. Aleluia. Porque nós abrimos a nossa boca em tempo inoportuno. Meu Deus. Que nós falamos, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se o evangelista Denis falar assim para mim: Roger, você vai estar na minha casa no sábado às 19h para estar no culto, e eu não souber responder, ele fala assim: eu estarei lá. O diabo sabe que eu vou sair às 6h40 da minha casa. Às 6h35 ele está lá na porta. De verdade. Está lá na porta ele, os demônios e as muralhas e as Verdade, potestades. Ele faz uma barreira para que eu não saia. É, Jesus. Dessa forma aí. Irmãos, e é dessa maneira que o diabo age com as nossas bênçãos. É verdade. Os filhos da treva são mais prudentes que os da luz. Irmãos, muitas das vezes Deus fala assim: pastor, eu vou te dar um carro novo.
Olha, Aí ele contente, ele fala comigo, Deus falou que vai me dar um carro. olha. Aí no dia que é pra acontecer o negócio, pode ser que ele esteja frio na fé, ele vai buscar o carro e acontece tudo errado. Ó, Porque o diabo já fez um angu de caroço lá e atrapalhou a bênção. Verdade. Irmãos, é por isso que Deus, ele fica no silêncio. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele fica olhando do céu assim, ó, e ele enxerga a sua bênção lá na frente. Aleluia. Deus conforte o seu coração. A palavra diz ali no livro de Provérbios 22 ou 23, eu não me recordo. Filho, me dê o teu coração, aleluia, que eu sei cuidar de ti, aleluia. Deus, ele fala, espera com paciência que a minha palavra basta para ti, a minha graça te basta. Se você lembrar do que eu te fiz ontem, você vai levantar dando risada, porque isso que está passando, aleluia, João 16 fala que essa leve e espontânea que você está passando agora, essa tribulação, irmãos, não vai se comparar ao que há de vir, irmãos, porque há um tempo ali no livro de João fala 16, que muitos vão dar risada, muitos vão se alegrar, e você vai estar chorando, e você não vai entender por causa do seu choro, mas Deus, ele sabe, Deus, ele está vendo. A Bíblia também fala que o muro que está ao seu derredor, ele tem contemplado. Eita Deus. Deus, que maravilha, Deus de poder, aleluia. Oh, papai. Meu Deus. Ele sabe, irmãos. Ele sabe, ele é Deus. Ah, meu Deus. Aleluia. Ele tem contemplado a muralha que está ao seu derredor. Aleluia. Eu não lembro, mas tem um versículo que deve estar em Provérbios também, que fala que Deus, ele está vendo os muros que estão ao derredor. Glória a Deus, aleluia. Ele vê, irmãos, ele sabe o que está te atrapalhando. Mas ele às vezes ele não fala, olha, lá na frente eu vou colocar ali, não vai ser uma escada, eu não vou colocar ali um elevador, eu não vou fazer você para ali passar no mistério, no espírito, passar no meio desse muro, aleluia, vou passar você do jeito que você nem imagina, aleluia, eu vou lançar você como uma catapulta, quando você abrir o olho você vai estar do outro lado, eu não preciso usar ninguém, eu faço o que eu quero, eu sou Deus, aleluia. Oh, louvado seja Aleluia! Eu não preciso pedir permissão para ninguém. Santo Deus de poder, aleluia, eu creio. Os meus planos não são os seus planos. Ah, meu Deus. Lava xaramaná, É, papai. candalava, És suga, tremendo, tecaramaná. maravilhoso, Jesus, aleluia. Os meus projetos são maiores que os teus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, Deus não te dá um carro porque Ele sabe que você vai se matar de acidente. Olha. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, Deus lança alguma coisa, é para você descer. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, aleluia, clama a mim e eu responder-te-ei. É, papai. Aleluia. E o mesmo profeta falou, bota a tua boca no pó. É. Irmãos, só que diante de tudo isso que eu estou falando, irmãos, do outro lado tem a sua bênção. Oh, Deus, eu creio. É disso que você tem que entender, irmãos. Aleluia. No meio do deserto tem escorpiões, serpentes, É cobras, verdade, é verdade. tem miragem, É tem verdade. coisa que você acha que é e não é. Olha. Você se frustra, você acha que vai ter um maná, mas não tem. Meu Você Deus. acha que vai ter um oásis com água e não Meu tem, Deus. irmãos. É. Você tem que entender que no deserto, irmãos, É. muita coisa acontece. Oh, Jesus Jesus. bom. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A segunda parte do propósito que eu falei é esse, irmãos. É você tem que entender que tem um tempo. Louvado Irmãos, quando seja você Deus. menos esperar, irmãos, é que Deus ele manifesta na sua vida. Aleluia. Dessa forma. Porque uma palavra que ele lança pra você, ele sabe que você vai abrir a sua boca. É verdade, Deus. Aí você fala assim, presbítero, mas Deus tem falado comigo. Fala pra mim. Mas Deus tem falado comigo. Irmãos, mas isso não é comparado ao que ele quer te dar. Meu Deus. Glória a Deus. Isso é coisa linda, Meu pastor. Deus. Isso é coisa linda. meu Deus. Eu me emociono quando eu falo, Meu irmãos. Deus. A palavra de Deus diz no livro ali de Coríntios que aquilo que o homem não viu, não ouviu e nem subiu ao coração dele é o que Deus tem pra ele. É. Aleluia.
Irmão, Deus tem pra você, não é isso. Isso aí é muito pouco, porque aleluia. Isso aí é só um aperitivo. Isso aí é só um pouco de água. Isso aí é só pra matar a sua sede. Porque a coisa prometida tá lá. Eu creio, eu creio. Eu creio, papai. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, tremendo Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Aleluia. Poderoso. Glória a Jesus. Coisa Glória a gostosa. Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, Jesus da glória. Deus fiel. aqui na palavra de Isaías, pra me encerrar, Louvado seja. tá gostoso aqui o culto, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Louvado seja teu Tá nome. gostoso. Tá gostoso. Deus tá Deus, ele tá falando comigo, irmãos. Aleluia. Tá bom, Jesus. Aleluia. Não tô nem com vontade de ir embora. Oh, Glória a Jesus. Deus. Porque nós ficava aqui As falando coisas que são dele. difíceis são boas, Senhor. Aleluia. Glória a Oh, Deus. glória a Jesus. Irmãos, Aleluia. no versículo 18, Isaías diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerai as antigas. Ó, chega. Irmãos, Meu Deus. aquilo que aconteceu, deixa lá. Ó. Eu estou falando com homens casados aqui, Aleluia. mulheres casadas. Estou falando com homens velhos de igreja. Estou falando com homens e mulheres que já passaram por muita coisa, irmãos, deixa lá. Meu Deus. Deixa lá. Se Ó. você passou por aquele cemitério e enterrou, deixa lá. Ó. Deixa lá. Glória a Deus. Deixa lá. Aleluia. Deixa lá. Porque ninguém nunca consegue alcançar o novo, irmãos, olhando para trás. Meu Paulo, Deus. ele falou: eu deixando as coisas que ficaram para trás, eu sigo adiante. Irmãos, não tem como você seguir se você está preso atrás, irmãos. Não tem como. Você não consegue andar, irmãos. É uma coisa ruim, é uma coisa fantástica isso, irmãos. Que você pegando as coisas de trás, você não consegue caminhar. É, irmãos. Jesus. Irmão, você fica preso no passado, irmãos. Larga aquilo, irmãos. A obra de Deus ela é simples de ser entendida, irmãos. Oh, Deus. Oh, glória a Deus. Oh, Deus de poder e glória. Uma coisa, a única coisa que Deus não pode fazer, que é impossível para Ele, é Ele mentir. Mesmo que Ele tente, Ele não consegue. É impossível para Ele mentir. Irmãos, Glória a Jesus. isso que eu estou falando para você é simples. Glória Eu a Deus. aceitei Jesus. Eu recebi uma promessa. Aleluia. E eu fui pro deserto. Meu Deus. Glória. Porque só para mim conquistar a terra prometida é pelo deserto. Olha É aí. verdade. Irmãos, tudo que você tem visto, os profetas aqui, todos eles esperaram o tempo de Deus. Todos eles passaram pelo tempo ali do milagre. Irmãos, você tem que entender que o tempo de milagre, ele não é a hora do seu milagre. Meu Deus. O tempo do milagre é ali o tempo que você leva para receber o seu milagre. Se você vê que todos os profetas da Bíblia, irmãos, eles passaram pelo tempo de milagre. Davi, ele foi ungido depois de muito tempo. Ele foi rei. Irmãos, Moisés, ele foi tirado daquele rio. Ele foi escolhido por Deus para livrar o povo. Aleluia. Irmãos, Jesus, Louvado Abraão, seja Isaac e Jacó. Oh, Jesus. saiba esse entender o povo. propósito de Deus, que é fácil, mas não é Aleluia. difícil. Quando Deus ele tem falado com você no oculto, no íntimo, usado o profeta para falar contigo, pega ali aquele alimento que Deus te deu naquele momento. Verdade, Deus. Aleluia. Guarde um pouquinho na botija, continua a andar, irmãos. Glória a Deus. Continua a andar. Se Deus falou para você: eu vou te dar um copo de água hoje, toma metade, guarda a outra metade e anda um pouquinho. Aleluia, Deus. Mas Deus ele dá uma porção todo dia para nós, a palavra de Deus diz. Glória Não a é Deus. verdade? Mas o que eu estou falando para você é espiritual. Meu Deus. Versículo 19 de Isaías. Eu não preparei nada não, viu, irmãos? Aleluia, Deus. Não preparei nada não. Aleluia. Não a sabereis. Eis que porém um caminho no deserto e rio no ermo. Eita, Glória a Jesus. Deus. É forte, hein? É, Deus. Aleluia.